Avalia que a aprovação do projeto contra o devedor contumaz fecha brechas na legislação para agir. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Para o ministro, a prática está ligada ao crime organizado. Não é isso, André? Exatamente isso, Tiago, e até por conta dessa análise, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a medida que foi aprovada no plenário aqui da Câmara dos Deputados, já na madrugada dessa quarta-feira, que aumenta as penas e também as punições para os chamados devedores contumazes, aqueles empresários e principalmente empresas que fazem da dívida de impostos um nicho de negócio e que acabam provocando então a chamada concorrência desleal com as empresas que mantêm as suas dívidas pagas em dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta econômica, o Ministério da Fazenda, a área econômica do governo federal já tinha conhecimento em relação a quem são os devedores contumazes do Brasil, mas que não tinha mecanismos para atuar justamente por conta da falta, então, de uma legislação específica coibindo esse tipo de prática. Agora, essa legislação aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados vai à sanção presidencial e isso, nas palavras do ministro da Fazenda, vai permitir com que esse tipo de prática de anticoncorrência acabe sendo combatida. Nós não temos uma lista do que vai ser fechado, porque nós vamos começar a trabalhar com a lei agora. Mas nós temos no radar da Receita Federal, os devedores contumazes já são conhecidos. Mas nós não tínhamos instrumentos para agir contra eles, justamente por causa dessas brechas na legislação. E agora não. E aqui o objetivo tem um impacto arrecadatório? Tem, né? A sonegação de tributos aí é da ordem de algumas dezenas de bilhões de reais, né? Então, sobretudo nos estados, menos na União, mas envolve muito ICMS, muito ICMS, e no caso federal, até muito IPI, né? A tramitação do projeto de lei que previa punições mais severas para os devedores contumazes estava parada aqui no Congresso Nacional, mas acabou ganhando celeridade nos últimos meses, justamente por conta, então, daquela operação deflagrada pela Polícia Federal por outras autoridades policiais espalhadas pelo país, nomeada de Poço de Lobato, aquela operação que acabou desarticulando um amplo esquema que envolvia ainda a sonegação fiscal, principalmente na área dos combustíveis. O ministro Fernando Haddad afirmou que alguns nichos de mercado, a exemplo do próprio fornecimento de combustível veicular, haviam já procurado o Ministério da Fazenda no sentido de cobrar explicações e, mais do que isso, atitudes para combater esse tipo de prática desleal. Nós temos queixas aqui desde o primeiro dia de governo. Esses setores frequentaram aqui o Ministério da Fazenda pedindo providências, querendo agir corretamente com a Fazenda Nacional, mas pedindo providência de coibir essas práticas abusivas, ilícitas e que muitas vezes se conectam, inclusive, com o crime organizado mesmo, entendeu? Como é o caso do setor de combustível. Essa medida do devedor contumaz foi uma, então, das que foram aprovadas já na madrugada dessa quarta-feira. Foram 436 votos a 2, ou seja, uma ampla margem favorável à medida, justamente nessa semana em que o Congresso Nacional começa a acelerar a aprovação de algumas pautas para finalizar o ano legislativo. E dentro desse contexto de finalização de tudo aquilo que é pauta, colocada como prioridade pelos parlamentares, a gente acompanha nesse momento, então, as votações de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga por quebra de decoro parlamentar e também existe a expectativa de votação da cassação da deputada federal Carla Zambelli, ela que foi condenada à perda do mandato parlamentar pelo STF por conta da invasão ao sistema do CNJ.